Se em Flávio Joséfo nós vemos uma figura de Jesus associada a um sábio e bastante popular, a tal ponto de ter alcançado adeptos no tempo de Flávio Joséfo, já de língua grega, quando nós olhamos o material rabínico, nós vemos que essas fontes já são bastante críticas a esse Jesus, apontando inclusive as razões de sua morte como o fato de ter praticado feitiçaria. Uma leitura bastante diferente da percepção histórica, da leitura histórica que nós temos hoje, de que a morte que Jesus conheceu foi uma morte política. E são essas questões relacionadas à vida missionária e à morte de Jesus nas fontes rabínicas que nós vamos conversar hoje. Fala, galera! Para quem não me conhece, me chamo Juliana Cavalcante. Eu sou historiadora e hoje nós estamos dando continuidade à série sobre Jesus, os cristianismos e as fontes rabínicas. Para quem não lembra, no episódio anterior, vou estar deixando aqui em cima, a gente discutiu sobre a questão da família de Jesus. O que o Talmud, mais especificamente, fala sobre os pais de Jesus. E hoje nós vamos estar falando sobre o que esses materiais estão falando sobre a morte e a vida missionária de Jesus. Para início de conversa, é importante frisar que Jesus não é um superstar tal como a gente percebe dentro da literatura cristã. Além disso, os materiais aqui são bastante tardios. A gente já está falando de materiais no contexto terceiro, quarto, alguns chegando ao quinto século. Então, é um material bastante aí distante da figura do Jesus histórico. Logo, o que eu estou falando aqui é, respondendo à pergunta do último vídeo, nós temos muitas poucas fontes sobre o Jesus histórico a partir desse material rabínico. Na verdade, esse material ecoa referências que já estavam dispostas de outros materiais provenientes, ora da literatura cristã, ora de materiais latinos, de autores críticos a esses primeiros cristãos. Então, do ponto de vista temporal, já são fontes aí muito distantes. Mas ainda assim, não deixa de ser interessante observar o retrato que está sendo esboçado sobre esse Jesus. Mas reforço aqui, nós estamos falando não do Jesus histórico, mas de recepções desse Jesus. No caso, dentro das fontes rabínicas. Ora, o texto material vai estar falando que Jesus era um mago, um feiticeiro, e que tinha cerca de 5 discípulos que o acompanhava às suas peripécias, sendo um apóstata e seduzindo Israel a práticas mágicas. Inclusive, há um dado interessante. A fonte rabínica vai frisar que a condenação de Jesus é o apedrejamento, curiosamente também sendo colocado no período da Páscoa, onde o cadáver depois ficaria suspenso. O Tyson, em O Jesus, o Manual, ele comenta que essa narrativa seria uma espécie de uma resposta ao que estava sendo narrado dentro da literatura cristã sobre a morte e a condenação de Jesus à cruz, fazendo com que esse Jesus fosse arrastado para uma espécie de um julgamento dentro do próprio ambiente judaico. O texto também aborda uma presença de um arauto aparecendo 40 dias depois
para estar levantando testemunhas de defesa com relação a essa execução de Jesus. Mas ora, esses relatos, percebam, eles têm vários problemas aí. Primeiro que, do ponto de vista histórico, a gente tem trabalhos aí como do John Cross, André Chevitarese, Tyson, entre tantos outros, que são enfáticos em afirmar que esse julgamento de Jesus é uma construção literária, é pura e tão somente uma teologia que tinha por finalidade colocar esse Jesus como um herói da narrativa, consolidar a imagem dele de como Messias. Dennis MacDonald, por exemplo, fez um belíssimo trabalho aonde ele compara textos como Homero com Atos, mas também com os Evangelhos, aonde ele demonstra que essa narrativa do julgamento de Jesus, da sua morte como um todo, tem vários paralelos com narrativas de heróis gregos. Então, isso é pura e tão somente, de novo, uma construção literária, uma teologia. Isso significa dizer que, do ponto de vista de uma análise histórica sobre essas fontes rabínicas, de novo, nós temos dois problemas aí. Primeiro, do ponto de vista de uma distância enorme temporal. Então, enquanto Jesus está ali centrado no século I, nós estamos falando de fontes que já estão pelo menos 3, 4 séculos de distância desse personagem histórico. Segundo, nós também temos aí o fato de que esses materiais parecem mesmo conhecer essas narrativas e buscam então apresentar respostas a elas. Então, ora, as fontes rabínicas, então, não estão preocupadas em falar da morte do Jesus histórico, mas estão interessadas em debater, dentro do contexto já da forte presença entre cristãos e judeus, quem é essa figura chamada Jesus de Nazaré. Isso fica ainda mais evidente quando nós nos atentamos sobre as razões que teriam levado à morte de Jesus aqui por apedrejamento, em que a morte de Jesus está sendo apontada por ele ser um apóstata e que teria descaminhado Israel. Ora, essas discussões, elas estão no âmbito que já parecem demonstrar o que se tornou esse movimento derivado de Jesus, ou como André Chevitarese chama, desse movimento de Jesus sem Jesus, aonde a gente vê uma ruptura, um desligamento do movimento judaico e o cristianismo formando aí uma religião própria. Onde a gente percebe que esse movimento de colocar Jesus como Kyrios, como o Cristo, e também como Deus, seria então uma interpretação judaica de um Jesus que teria levado alguns indivíduos de origem judaica, seguidores judeus, a ter uma interpretação errônea sobre a Torá, sobre a lei. E isso então seria um forte motivo para apontar Jesus como uma figura que descaminhou. Então, algo que vem a posteriori e não algo contemporâneo ao Jesus histórico. Um segundo aspecto que cabe aqui a reforçar também é a própria questão da magia. Eu pincelei sobre ela no vídeo anterior e também já esbarrei aqui, mas eu queria, nesse momento, aprofundar essa questão. Ora, quando nos atentamos para as mais antigas imagens de Jesus, nós os vemos, de modo geral, sempre associados a esse ambiente da magia,
como as imagens que eu estou reproduzindo agora aí em tela. Percebam, então, essa associação com Jesus como um mago, essa associação com um Jesus que detém a capacidade de operar grandes feitos, aonde ele é colocado na categoria de um homem divino, isso é, de novo, um retrato de como os primeiros cristãos estavam vendo, percebendo esse Jesus. Essa figura de Jesus como mago é, nesse aspecto, decisiva para o processo de manutenção e obtenção de novos adeptos. Isso, de novo, parece estar diretamente relacionado, mais como um retrato dos primeiros cristãos sobre Jesus do que propriamente dito uma percepção, uma informação direta sobre esse Jesus histórico. Então, isso reforça aí de novo que o que nós estamos vendo é as fontes rabínicas ecoando informações, tradições desse Jesus pertinentes ao momento de produção, ou seja, 3, 4 séculos depois da morte do Jesus de Nazaré. Algo, então, que chancela nesse aspecto a pergunta que eu lancei no último vídeo. Quando pensamos, então, em fontes rabínicas, estamos pensando muito mais em recepções de Jesus e textos, narrativas sendo produzidas a partir desses retratos do que propriamente dito fontes diretas que falem sobre esse Jesus histórico. Quero lembrar aí a vocês que quem ainda não deixou um like, corre para deixar, se inscreva no canal e acione o sininho. Isso é fundamental para que esse conteúdo seja divulgado, tenha circulação aqui no YouTube e, logicamente, para que mais pessoas tenham acesso. E até a próxima!